Boa noite, estamos em mais um Bipopapo. Hoje o nosso tema é sobre distimia de humor, mau humor ou depressão. E teremos a presença do Dr. Fernando Pimentel. Boa noite, Eliene, boa noite, Camila. Boa noite, Adriana. Já vou chamar o nosso convidado. Boa noite, Sandro. Ah, doutor Câmera. Fernando está entrando. Boa noite, Oi. doutor Fernando. É. Tudo bem? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito Tudo em frio paz. aí? Muito frio, bastantão, do jeitinho que eu gosto. Hoje, esses dias tem feito manhãs e madrugadas bem geladas aqui. Eu imagino. Aqui também, o Rio de Janeiro está bem gelado. Tá frio, Rio, é? Para o carioca, a gente está vivendo um inverno glacial. É, imagino mesmo, né? Fazia tempo que não tinha um inverno de verdade, né? Esse ano tá inverno mesmo. Não, esse ano tá bem difícil. Mas daqui a pouco começa a esquentar um pouquinho mais, Logo, logo da praia. logo logo da praia. E É que a hoje, gente não. tema Nosso tema é distimia, né? Vamos de falar de de distimia. humor, doutor Fernando. Eu Sim. acho, eu acho que eu fiz a escolha perfeita, né? Fez mesmo. Fez mesmo porque logo, logo a gente vai estar no IPQ falando disso, né? Então, Exatamente. e é Aí eu uma. pensei, ah, Não, pode falar, pode falar. vou escolher esse tema porque o doutor Fernando vai apresentar a palestra, né, no IPQ sobre distimia de humor. Uhum. Então é importante primeiro a gente falar para as pessoas o que é a distimia de humor, né, doutor Fernando? É muito importante. Esse é Hum, um tema, esse é um tema muito importante. Primeiro eu vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, né? Tá aí na live. Meu nome é Fernando, eu sou médico, fui cirurgião vascular já na vida, depois eu mudei para psiquiatria, eu me especializei em transtorno bipolar. E hoje trabalho, né, como pesquisador, professor e também mestrando lá no psiquiatria da USP. Então, Ih, tá baixinho eu achei que tem uma ligação chegando aqui. o Então, volume. tá ouvindo agora? Ô, agora Chegou uma tá ótimo. ligação aqui no meu celular, por isso que diminuiu. Tá. Então, hoje eu trabalho lá, além do consultório, né, trabalho também em São Paulo, dando aula para o pessoal do curso de especialização em transtornos afetivos, fazendo minhas pesquisas também e participando de pesquisas, de outras pesquisas lá. Então, essa é a minha vida hoje em dia. E aí a gente vai falar então de distimia. Distimia é um nome que é importante, né? Ele é um nome que hoje em dia no DSM foi trocado por transtorno depressivo persistente, né? O DSM nas últimas versões, quando a gente vê a versão o DSM-5, ele ainda coloca até entre parênteses a distimia do lado do transtorno depressivo persistente, como uma referência ao nome distimia, que é um nome consagrado. E agora na versão de texto revisado já não tem mais o parênteses com distimia, já está transtorno depressivo persistente sem os parênteses. Mas a gente sabe que está se tratando disso e menciona ali no texto, inclusive, que o transtorno depressivo persistente é uma junção do que no DSM-4 seria ali a distimia e o transtorno depressivo crônico. E é interessante entender isso. Primeiro, o DSM é o manual, né, de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. A gente tem a CID também, né, como manual diagnóstico, como a gente faz diagnóstico em psiquiatria, como a gente não tem exames para fazer diagnóstico, a gente usa os critérios diagnósticos desses manuais. Então, eles são muito Sim, importantes para nós, né, porque eles são frutos de muita pesquisa, embora não seja o ideal, que são os exames, né, são chamados marcadores biológicos, né, o exame de uma ressonância, o exame de sangue,
o DSM a gente tem e realmente com uma boa confiabilidade, assim, em termos de conseguir fazer um diagnóstico correto. E aí o transtorno depressivo persistente, ele é muito importante a gente entender porque ele é um quadro crônico, é um quadro que se arrasta por pelo menos 2 anos. Isso. E então, e a pessoa não pode ter mais que 2 meses sem estar com esses sintomas depressivos. E o que é diferente da depressão, do transtorno depressivo persistente para o conceito antigo de distimia, é que uma pessoa com transtorno depressivo persistente, ela pode ter episódios depressivos completos. Enquanto que na distimia, nesse conceito que era da distimia, a pessoa nunca chegava a preencher critérios para um episódio depressivo. E aí é interessante a gente entender quais seriam ali esses critérios, né? Então a pessoa tem que ter, a grosso modo, aqui não entrando muito em detalhe, então, um humor deprimido, por pelo menos, ou então perda de interesse na maior parte das coisas, por pelo menos 2 semanas, e mais alguns critérios, 5 critérios de outros, são os critérios B, que são diversos sintomas que passam por ideação suicida, Estima, né? aí, no caso do transtorno depressivo persistente, é baixa estima. Então, isso para depressão maior. Agora, para transtorno depressivo persistente, então você não chegaria a ter esses critérios todos do transtorno depressivo maior o tempo todo, mas seria suficiente alguns critérios que não chegam, menos critérios. Então, assim, menos sintomas, melhor dizendo, menos sintomas de depressão. E é interessante que entra mesmo no que eu acho legal a gente colocar, que tem muito a ver, que é a baixa autoestima, entra também, dificuldade de tomar decisões Sim. e um sentimento de desesperança, que isso é muito característico da distimia, né, Luciano? Ou vida ou azar. É, Igual aquela, exatamente. lembra do desenho A animado? hiena Ó, sempre foi. Que eu assistia de aula de distimia que eles colocavam a hiena lá para dar um exemplo, era e tem, demais. e tem também o Lino do Snoopy, que era um personagem distímico. Sim, sim. Para baixo. Antigamente era até chamado de mau humor patológico, né? É, Pessoa muito é, humorada, né? sim, sim. E aí é o ponto muito importante disso, né? Porque uma pessoa assim tem baixa autoestima, então ela se sente incapaz o tempo todo. Então, ela já se vê lá embaixo de todo mundo, né? Ela não consegue tomar decisão direito, então a vida dela não vai para frente. Não vai, é difícil a pessoa conseguir tocar a vida para frente, né? E tem uma E esse, desesperança muito grande. Então, nada presta, ninguém vale, os meus amigos não valem nada, não posso confiar em ninguém, aquela conversa que fica ali de uma forma assim persistente mesmo, como diz o nome da doença, na vida da pessoa. E são assim, muito negativos, né, doutor Fernando? muito, muito. Agora, você imagina alguém que tem uma depressão, um episódio depressivo que dura ali 2 semanas, um mês. Essa pessoa está no mínimo 2 anos, e na prática a gente vê que são muito mais que 2 anos sofrendo desse jeito. E o Sim, pior, todo mundo acha e ela acha que aquilo é dela, que é o normal, é da personalidade dela. a personalidade. Fulano sempre foi assim, carrancudo, mal-humorado, reclama de tudo. E a gente está falando sobre sintomas, né? Porque vai naturalizando tanto que fica uma simbiose entre sintoma e personalidade, onde já não se sabe mais que é o que, né? É, Porque a pessoa está exatamente. muito negativa, reclama de Sim. tudo, tudo é ruim, né? Você conta um plano, você tem algum desejo, né, de futuro, algum projeto de futuro, e a pessoa sempre muito negativa, sempre muito pessimista. Tem até uma expressão, né? Eu tenho um paciente que ele tem distimia, né? E ele fala: eu carrego um peso muito grande, todo mundo fala que eu sou pesado. Uhum. Sim, E aí vem o estigma, né? sim. Que é uma Aquela coisa que é história da energia pesada, né? Ninguém quer ficar perto ali, porque todo mundo passa mal, né? Se chegar perto da pessoa, né? É e, muito muito, ruim, né? e muitas vezes, né, doutor Fernando, as pessoas não procuram tratamento médico porque acreditam que elas são assim.
que não se trata de Exatamente. transtorno. Exatamente. Só que isso Esse é tem o impacto na vida dela, né? Tem muito impacto, né? Assim, esse é uma vida que realmente não tem estabilidade. A pessoa não consegue fazer planos, levar, quando faz um plano, não leva esse plano à frente, né, de vida e consegue manter, porque sempre tem esse peso junto dela, né? E isso, a pessoa realmente não consegue progredir, seja no ponto de vista profissional, como muitas vezes mesmo familiar, constituir uma família, né? E uma pessoa que manter uma família realmente do ponto de vista afetivo mesmo, né? Não estou falando nem do ponto de vista financeiro, por conta da doença, né? E não saber que ela pode ser tratada, né? Isso que é interessante, assim, né? E a gente vê isso mesmo no próprio transtorno bipolar mesmo, muita gente, bipolar tipo 2 é muito comum isso, ciclotimia, Sim, que a pessoa acaba arrastando a doença ali muitos e muitos anos, como se fosse a personalidade dela e não trata, não vai buscar tratamento, porque ela é assim mesmo, né? Ela é desse jeito e pronto, né? é, É isso que se fala. e esses sintomas eles vão se agravando, né, doutor Fernando? Porque se não tem tratamento, a tendência é a piora, né? Sim. E não é à toa que o DSM acabou juntando, né, os dois diagnósticos, entendendo que a pessoa com distimia pode fazer episódios depressivos no meio do curso dessa doença. Então, a pessoa já é assim, já é desse jeito, e aí acaba que, num momento ou outro, faz episódios depressivos maiores, né? Talvez essa pessoa, ela tenha a maior chance de ser tratada, porque ela, como ela faz alguns episódios depressivos maiores, então ela vai acabar buscando tratamento porque piorou dos sintomas, né? Enquanto que ela tem ali sintomas, vamos dizer assim, leves, né, ou subsindrômicos, ela acaba não procurando ajuda, né? E há um risco também, né? Se não se identificar, mesmo quando a pessoa faz episódio depressivo maior, isso é importante. Você não acha, você não, não tem um episódio depressivo maior, vou tratar e vou tentar que a pessoa volte para o seu normal. E aí entende que aquilo era o normal dela, não entende que aquilo era uma distimia, o médico vai ficar e o paciente, a família vão aceitar que o paciente volte para aquele jeito. Se identifica que havia uma distimia ali, além desse episódio, você vai também combater, né, com medicação e a terapia, esses sintomas também da distimia, para a pessoa não voltar para aquele basal que era doente, para melhorar de fato, né? Sim, e isso compromete tanto as relações, porque começa aquela história, né? Fulano tem um temperamento forte. Né? Quando eu ouço essa expressão, fulano tem um temperamento forte, a gente já consegue entender mais ou menos do Sim, que se trata, né? sim, sim, exatamente. A gente já fica com uma pulga atrás da orelha. A gente tem que perguntar. Uma coisa que acontece assim em consulta, esse paciente, por entender que ele, que ele, que aquilo é normal dele, ele não vai contar esses sintomas espontaneamente. Essa visão de mundo que ele tem ali espontaneamente. Então, a gente tem que perguntar para o paciente: olha, você sente, como é que está a sua autoestima? Como é que você se sente em relação às outras pessoas, seus pares, tal? Como é que você vê o mundo, né? Hoje em dia, você está sentindo algum tipo de tristeza, tal? E a pessoa, você tem que perguntar ativamente, porque se você não perguntar ativamente, ele não vai contar. É um eu muito assim, né? Que tem, assim, que vem, né? A psicanálise é muito respeitável, lógico, é uma linha de tratamento, mas houve uma influência muito grande da psiquiatria em relação pela psicanálise por muitos anos, em que você simplesmente deixa o paciente falar. É livre associação, você vai deixando o paciente falar. Mas nós que fazemos, né, a psiquiatria, né, cognitivo comportamental, a gente vai ter que perguntar ativamente para o paciente seus sintomas, porque a gente está investigando sintomas mesmo. A gente está investigando. É a mesma coisa que uma pessoa que chega com uma dor na barriga e você só deixa ela falar da dor da barriga e não fica perguntando se o intestino está solto, se está preso, né, se comeu alguma coisa, se não comeu, aonde que é a dor.
é a mesma coisa. Se a gente não perguntar, a gente precisa perguntar ativamente sintomas. Existe até uma polêmica, né, muito atual, que é o quê? Porque a psicanálise ela visa muito a vivência, né, da Uhum, pessoa. E a terapia cognitivo-comportamental, tanto quanto a psiquiatria, a gente busca sintomas, né? E a exato. história final do paciente, que a gente precisa entender em que momento da vida começou, né, a apresentar esses sintomas, se tem outros casos na família, porque a gente está falando de uma doença que é genética também, né? Vulnerabilidade genética. Sim, tem um componente genético, com certeza. Então, se a gente não se atém a esses detalhes que são de suma importância, que são os sintomas, a gente não consegue fazer a diferença de uma coisa para outra, e muitas vezes é aí que se tem o equívoco, inclusive no diagnóstico do transtorno bipolar, não é, doutor Fernando? Exatamente, exatamente. Porque a tendência, né, é que se justifique, né, os sintomas. As pessoas já chegam com essa influência mesmo, falando, mas eu estou assim, tá, mas me conta um pouco mais, me detalhe um pouco mais isso que você está sentindo. É porque aconteceu tal coisa, talvez, tal. Então, assim, é muito importante, lógico, a causa, aquilo que foi o gatilho e tudo mais, mas a gente precisa muito saber exatamente como essa doença está se manifestando nessa pessoa, né? E entender até assim, quais são os sintomas de fato para poder diferenciar uma doença da outra, né? Isso é E, muito e, importante. e o transtorno depressivo persistente, doutor Fernando? Que eu não vou mais chamar de distimia, porque já mudou, né? Já mudou, já mudou a nomenclatura. É, ele pode começar muito precocemente, assim, na infância, da infância para a adolescência, por exemplo? Sim, ele é dividido hoje em precoce, que é abaixo, antes dos 21 anos, do início de idade, e tardio depois dos 21 anos de idade, mas o comum é que comece antes dos 21 anos de idade, desde a infância até passando pela adolescência, o que deixa até mais difícil de se fazer esse diagnóstico mais parecido com se fosse personalidade, né? Porque começou muito cedo essas alterações. Então é algo que começa assim de longa data mesmo, assim, de bem precocemente. Na maior parte dos pacientes é bem precoce. É mais raro a ser a tardia, assim. E para variar, né, doutor Fernando, a gente sempre esbarra na pauta de sempre, estigma e preconceito. Uhum. Porque Sim, quando a gente fala do estigma, a gente também precisa falar sobre os rótulos que uma pessoa que tem um transtorno depressivo persistente recebe, que é mal-humorada, ranzinza, é carrancuda, o fulano é carregado, né? Para quem é, acredita em coisa de energia, o fulano é carregado é. demais. Energia pesada, E ela sim. passa a ser evitada, né? Passa a ser? Evitada pelas pessoas, por exemplo. Sim, sim. Por isso que é importante essa divulgação, que existe esse diagnóstico, existe essa doença e que é uma doença. Por isso que é muito importante. Por isso que a gente divulgando a doença, divulgando transtorno bipolar, como a gente faz, né, majoritariamente, e essas Sim. outras doenças afetivas, a gente contribui dessa forma, que as pessoas entendam mesmo que há uma doença, que aquilo pode ser uma doença, e de repente você vê, puxa, tal pessoa que eu sempre achei que era chato, era só chato, só chatice, né? E na verdade ele pode ter uma doença, né? Será que muda isso, né? Esses dias, conversando com um paciente, ele não tinha distimia, tinha transtorno bipolar tipo 2, tem transtorno bipolar tipo 2, mas ele tinha uma predominância ao longo da vida como se fosse de uns sintomas muito parecidos com uma distimia. Ele uns sintomas subclínicos de depressão, como se aquilo fosse o pano de fundo do quadro clínico dele a vida inteira. E é muito típico do bipolar tipo 2 passar muito tempo deprimido, com uma característica mais crônica do que em episódios mais bem demarcados mesmo, e como acontece no tipo 1, né? E aí, esse paciente, conversando com ele tomou um susto quando eu falei, olha, isso, isso que você está me contando, que era justamente essa visão negativa de tudo, esse olhar negativo para o mundo, essa desesperança que ele tinha, baixa autoestima, um olhar muito crítico com as coisas, né, de uma forma muito negativa, sem ver saída.
isso tudo melhora com o tratamento, porque isso aí não é da sua personalidade, isso daí da depressão que vem junto, não vem junto com outros sintomas. A gente vê outros sintomas que vêm junto e fala, "Ah, realmente, não é só isso. Temos outros sintomas depressivos que acompanham e aquilo sim não era da personalidade e dá para melhorar com o tratamento. E a pessoa que fica, ele mesmo se espantou de achar, nossa, então eu posso uma hora não ter essa visão mais, de não ter mais esse olhar, né, tão negativo para as coisas e de mim mesmo. Pode, claro que pode, né? Era tantos anos que ele estava vindo com a doença, sem melhora, né, que ele nem achava que dava para melhorar. E dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Eu falo que a pessoa, ela como se colocasse um óculos. Aqueles óculos, quando a gente ia pro cinema com óculos 3D, que via ela, você estava vendo de um jeito, depois passava a ver outro. Na distimia, né, e na depressão, principalmente, é um óculos da depressão. Então você passa a enxergar o mundo de uma forma muito negativa. E é um Muito. óculos como se ele estivesse usando esse óculos, é uma coisa constante ali que ele está usando, que dá uma visão de mundo para ele muito ruim, muito para baixo, e dele mesmo, da pessoa mesma, né? Muito para Sim, baixo. porque quando a gente fala dessa visão distorcida que a depressão causa, né? E dentro do quadro de depressão persistente, né, doutor Fernando, tem a irritabilidade também. Tem a irritabilidade também. A irritabilidade, ela pode acompanhar vários transtornos, né? E esse é um que pode acompanhar. É uma irritabilidade mais ranzinza mesmo, né? De baixa tolerância, de não ter muita paciência com o erro alheio, porque fica essa visão o tempo todo de que nada é presta, nada é bom, então também, né? E às vezes pode se virar uma coisa assim, é tudo contra mim, né? Tudo contra Todo mundo. todo mundo contra mim, então aí vai no posto de gasolina e o carro parece que entra na fila que ficou mais devagar ali para abastecer. Ele acha que é alguma coisa ali, não, tá vendo? Ó, já fica bravo, já fica mais irritado, tô vendo, tudo, tudo contra mim e acaba não dando, aí você não dá um sorriso, né? Não cumprimenta as pessoas, um bom dia bem seco, né? Bem sem sorriso, sem mostrar os dentes, e todo mundo E vai achando que cuidado, né? Porque você imagina o que é conviver, né? Para quem não tem o conhecimento, e a pessoa pensa assim: eu não vou mais me relacionar com essa pessoa porque ela é carregada, ela é carrancuda, nada tá bom. Como é que eu consigo conviver com uma pessoa assim? E aí que uhum, entra a psicoeducação, né? A terapia com a psicoeducação e também a medicação, né, doutor Fernando? sem dúvida. Buscando tratamento, né? O tratamento medicamentoso, ele é com antidepressivos, como um tratamento, como da depressão maior, do transtorno depressivo maior. O detalhe é que há uma tendência, uma demora um pouco maior para a resposta, então muitas vezes a gente tem que esperar um pouquinho na mesma dose a resposta, em comparado com alguém que tem um episódio agudo, e há uma tendência a ficarem mais sintomas residuais que têm que ser combatidos. Então, a gente, sobrarem sintomas. Então, vamos dizer que a gente tratou um paciente com distimia, às vezes sobra alguma coisinha, algum tipo de desânimo, ou uma falta de energia, mais leve, mas fica lá. Então, esses sintomas residuais tendem a ficar um pouquinho mais, mas são passíveis de serem combatidos e devem ser combatidos também. E a terapia também, a mesma coisa, assim, é muito importante, até porque a gente está falando de quadros crônicos e uma pessoa que vai ter que se reinventar, não, mas se reconhecer sem aqueles sintomas. É capaz, tem gente que parece que fica um vazio, tanto tempo que ficou ali daquele jeito, né? E aí a pessoa vai precisar se reconhecer. Como é que eu vou viver agora, né? Quem sou eu de verdade? As pessoas perguntam, né? Nossa, doutor Fernando, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela é bipolar, tipo um misto, né? Ela faz mania e tem as baixas, né? Os quadros depressivos.
E ela tá entrando em eutimia. E foi Uhum. muito engraçado, que ela falou assim, o normal é isso? Eu falei, o É. quê? Ela falou assim, isso é chatice? Eu falei, eu falei, olha, antes você vivia no Olimpo, que é a mania. Aí você cai pro Hades, Uhum. né? E agora que você tá aqui no mundo dos mortais, você tá achando ruim? Aí ela falou uma coisa muito engraçada. Ela falou assim: eu perdi meu People Power, meu poder. Por quê? Né? Na mania, extremamente produtiva, muita criatividade, muita energia, porém isso tinha data para terminar. Uhum. E a fatura é alta. A gente sabe que a fatura é. Faturando. Sim. Aí eu falei para ela, eu falei, então, deixa eu te dizer uma coisa, a partir de agora que você vai se conhecer. Antes você sabia, você se definia pelos seus sintomas. Eu sou acelerada, eu sou briguenta, né? Eu falo alto, eu sou expansiva, ou então hoje eu não quero ver ninguém. E agora você vai saber quem é você de fato na eutimia. Uhum. Ainda ao elmo dourado da eutimia. E é isso. A gente não vai ser 1000, a gente não vai conseguir fazer 1 milhão de coisas, como num período de mania, né? Eles ficam poucas horas de sono e conseguem fazer um monte de coisas. Uhum. Porque, é claro, é uma energia que dá até inveja, né, doutor Fernando? E no mundo de hoje, né, é um mundo que cobra de produtividade, né, assim, nas redes sociais, todos os lugares, é uma coisa, assim, a gente é invadido com mensagens e propagandas de empreendedorismo, de sucesso, que você tem que fazer acontecer, tal, então se a pessoa cai nesse conto aí, nesse encantamento, e é isso que quer ficar hipomaníaco a vida inteira, né? Quem não queria, né? No mundo de hoje, com a cobrança que tem. Mas Então, é, eles trazem essa saudade da mania, da hipomania. Eu é, entendo, né? Mas eu sempre deixo claro, eu falo assim, isso é como você tem um cartão Black, American Express, sem limite, mas que quando a fatura chega, você perde o rumo. perde o Você não, rumo. você Você não não vai sabe ter como é. dinheiro para pagar. É, E aí cai. é, Então, assim, sim. é como se a gente pudesse colocar assim, ilustrar assim, bem didaticamente, a pessoa tem aí 10, 15 dias, até um mês, né, de alta produtividade, de muita energia, e se não for tratado, ela vai ter 5, 6 meses de depressão. E é uma depressão severa, né? A depressão do transtorno bipolar. É É uma uma depressão sofrida. depressão avassaladora, né? Até porque tem esse componente aí de lembrar de como é que estava antes, na mania, né? Nos nossos distímicos, isso não vai ser tanto problema, porque a maioria, quando melhora, né, fala assim, nossa, como é que eu não sabia que isso tinha tratamento hoje? A vida, né? Existe vida, é muito gostoso de ver. Sim, as pessoas falam, nossa, eu tô produtivo, eu tô conversando com as pessoas na rua agora, é muito legal isso. Então, Porque a pessoa passa a ter esperança, sim, né? Porque eu acho que o pior sintoma dentro de um transtorno mental é a desesperança. é mais perigoso, inclusive. É o mais perigoso. É, Junto com a desesperança, a gente tem o vazio, né? sim, sim. E é no vazio que vem o desespero. Porque você perde o sentido, né? Você perde aquilo que te faz ficar vivo, de lutar, de querer viver mesmo, né? E conquistar coisas e se relacionar. É perigosíssimo mesmo, perigosíssimo. Então, E se a gente fosse fazer assim uma diferença entre o transtorno persistente, transtorno depressivo persistente, com o transtorno depressivo maior? tá, Para a gente falar as diferenças, tanto de intensidade, de duração e do tá. impacto de na vida da pessoa. O transtorno depressivo persistente, ele, ele pode ter um transtorno depressivo maior junto,
né? Isso pode acontecer, mas vamos supor que a pessoa nunca fez um episódio depressivo maior. Ela só ficou nesses sintomas seria da distimia mesmo, que aí sem completar a síndrome, né? A diferença do episódio depressivo, do transtorno depressivo maior, é que ele vai ter um período mais curto, vai ser uma fase que vai passar, seja tratada ou não tratada, aquilo passa em algumas semanas ou meses, vai embora. No transtorno depressivo persistente, ele já é crônico, longo, ele não acaba, ele vai ficando. Então, assim, os prejuízos, mesmo quando num transtorno depressivo maior, leve, mas que passa a ser mais longo, passa a ter um ano, mais de um ano, e acaba às vezes até virando um transtorno depressivo persistente, se passar de 2 anos, os prejuízos, eles são quase, a pessoa não vai percebendo que tem esses prejuízos ao longo da vida, quase. Quando ele vai perceber, a hora que depois de alguns anos ele olha para trás e vê que colecionou alguns prejuízos. É um casamento que acabou, é uma carreira que não foi para frente, oportunidades que foram deixadas para trás, deixou de conviver com os filhos porque não estava bem. E então, assim, uma pessoa que olha para trás e vê que não tem amigos. Então, assim, os prejuízos vão sendo esses, né, que não são pouca coisa. Eles são prejuízos importantíssimos. No transtorno depressivo maior, ele, principalmente ali o moderado, a grave, ele vai chamar atenção, ele vai ser de curto tempo e normalmente vai ser tratado mais rapidamente. Então, é um prejuízo mais pontual, eu diria que é um sofrimento muito grande. Sofrimento. Às vezes a pessoa deixa de trabalhar, pode perder até o emprego, mas é um sofrimento que é o mais marcante. O nível de sofrimento com o risco de suicídio, que também existe também no transtorno depressivo persistente. Tem o risco de suicídio também. Tá? Então, as principais diferenças são essas. A gente pode ter o transtorno depressivo maior, sem ter o transtorno depressivo persistente, pode ter o transtorno depressivo persistente sem ou com o transtorno depressivo maior. O fato é que os prejuízos eles vão se acumulando ali ao longo da vida. A gente pode dizer que no transtorno depressivo maior, o impacto ele é maior na funcionalidade da pessoa? Sim, sim. Naquele momento transtorno depressivo persistente, a pessoa vai arrastando a vida, né? Vai empurrando do jeito que dá, vai trabalhar, mas vai forçado, vai fazer às vezes até um exercício, mas vai forçado. É tudo mais forçado, é tudo mais difícil, mais penoso, mas vai, não deixa de cumprir as coisas. O transtorno E depressivo maior, o moderado, a grave, principalmente, já começa a ter uns prejuízos mais severos, né? mais severos, assim, pontualmente, de não E, conseguir trabalhar. e assim, doutor Fernando, os sintomas, eles são similares, a grosso modo? São bem similares, a grosso modo. Do ponto de vista de classificação do DSM, a gente vai ter diferença de sintomas, né? Essa baixa autoestima que tem no transtorno depressivo persistente, que não tem no transtorno depressivo maior, pelo menos não com esse nome, né? Talvez ali entra no critério de pensamentos de culpa ou de incapacidade, se eu não me engano, né? Tem Inutilidade? inutilidade, então assim, a baixa autoestima entraria nesse daí, né? O restante, né? Esse sentimento de desesperança do que tem no transtorno depressivo persistente, ele também não aparece exatamente com esse nome nos critérios do transtorno depressivo maior, mas a gente pode encontrar, se for ver ali, entraria com alguns sintomas de outro critério, né? Assim, talvez o próprio pensamento passivo de morte, alguma coisa assim, que não se menciona isso, né? A ideação suicida, pensamento passivo de morte, no transtorno depressivo persistente, e sim no transtorno depressivo maior.
Isso Sim. sim. Né? E Então, outra coisa, doutor Fernando, por exemplo, como é que a família, né, quem convive com a pessoa que apresenta tanto o transtorno depressivo persistente quanto o transtorno depressivo maior, como é que uhum. a família pode ajudar esse ente querido? Eu acho que a primeira coisa é realmente entendendo a doença, entendendo que é uma doença, que não é a personalidade, a gente volta a dizer, isso é muito importante. Procurar acompanhar essa pessoa nas consultas e incentivar que faça o tratamento correto, usando a medicação, fazendo psicoterapia, participar da psicoterapia quando for indicado, junto, né, para orientações. Principalmente isso. E não acusar, não usar esses tipos de termos que a gente estava falando ali, né, para essa pessoa. Ter uma Os compreensão maior. É, rótulos, exatamente. Uma compreensão maior com essa pessoa, né, uma maior tolerância, uma indulgência maior em relação a essa pessoa, entendendo que ela passa por um quadro de doença e que vai melhorar, né? Então é uma doença que tem condição de melhorar, sim. mas que exige tanto da família quanto do paciente a persistência e a perseverança, né? É, Porque não é da noite para o dia que vai estabilizar. até como eu falei, assim, esse é um quadro que demora mais que um transtorno depressivo maior, por exemplo, para melhorar de vez. Ele mais até ele é arrastado no curso da doença, mas também é arrastado em relação à melhora com o tratamento. Então, vai ter que ter mais paciência. Muitas vezes o familiar fala, oh, mas já está tomando remédio, por que está assim ainda, né? Precisa trocar esses remédios seu, né? Então, assim, não, nesse caso especificamente demora mais mesmo, tem que ter mais paciência ainda do que nos outros transtornos já demora normalmente, né? Mais do que a gente gostaria. E nesse também é bem complicado porque demora bastante. A gente tem que ter mais paciência. Aquilo que a gente esperaria vai 2 semanas para começar a ter uma melhora no transtorno depressivo maior, em média, com as medicações que tem. No persistente, a gente vai esperar 1 mês aí para começar a ter uma resposta. É o dobro do tempo. E tem uma coisa, né, que a Fernanda até tá. Oi, Fernandinha, beijo para você. É, a Fernanda está falando, é um processo, realmente, é um processo, não é linear. Eu sempre explico isso, tanto para quadros de depressão quanto para o transtorno bipolar, que é um processo que não é linear. Pode acontecer a recaída, né? Pode acontecer crise, porém, quando a pessoa faz o tratamento, ela adere ao tratamento, a intensidade desses sintomas é menor, Muito, a ação é menor também. sim. Eu falo que eu sempre comparo com curva de bolsa de valores. A melhora principalmente no bipolar. Mas aqui na distimia não é diferente, não, porque é um tratamento que tem que ter muita persistência, como você falou. Ela vem assim, a bolsa de valores se você tem que ter uma tendência de alta, quer dizer, tem que estar subindo, tem que estar sempre subindo. Mas ela não sobe retinha, bonitinha, ela sobe bolsa de valores, sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco. É assim, mas a tendência tem que ser de alta. Mas ela é muito instável, essa curva, ela não é assim, bonitinha, né? Então, às vezes a gente vê, né? A gente tem paciente em comum, a gente vê bem isso, né, Luciana? A gente Nossa, vai, nossa, melhorou pra caramba, tal, que beleza. Depois de 2 semanas, depois de um dia, nossa, vai, piorou. Calma, vai, é assim mesmo. Vamos manter, o tratamento tá dando certo, a curva tem que ser de melhora. Aí depois de um tempinho, não, realmente tô melhor de novo, tal. E assim é lá vai. tá atazanar o Fernando, né? Fernando, e pelo amor de Deus, o que, que a gente faz? E, e eles ficam impacientes, né? Porque assim, não tem só a cobrança do próprio paciente consigo mesmo, mas às vezes tem a cobrança da família. Nossa, mas Exato. tinha tanto tempo e ele não melhora, quando é que vai melhorar? E eu falo, não, a gente não tem como mensurar tempo. É, A gente não pode prometer que uma pessoa, por exemplo, com transtorno bipolar, seja tipo 1, tipo 2, ciclotimia, olha, você vai tomar o remédio,
a gente está entrando em agosto. Quando for em dezembro, tá ok. A gente não pode fazer isso. É, É completamente irresponsável, né? Prometer coisas que não estão ao nosso alcance, que a gente sabe que se trata de um processo. exatamente. Ainda mais dependendo do tanto de tempo que essa pessoa tomou de antidepressivo na vida, né? Quer Sim, dizer, tomou 20 anos de antidepressivo e agora vamos começar a tratar o transtorno bipolar. Então, assim, o antidepressivo causou alterações importantes no cérebro dessa pessoa e isso, o tempo que isso vai resolver, a gente não consegue mensurar mesmo. e assim, eu acho que a questão da família, do cônjuge, né, por exemplo, o apoio, o acolhimento é assim fundamental. Por quê? Porque mesmo que você não fale aquilo que a pessoa quer ouvir, mas só de você se colocar à disposição, olha, eu não sei como é que eu posso te ajudar em palavras, mas eu estou aqui porque você precisar. Uhum. Sim. Né? Oferece um abraço, um acolhimento, oferece para acompanhar até o médico, porque às Uhum. vezes a pessoa, Fernando, é muito difícil ela fazer esse movimento de ir até o consultório médico, É verdade. não é? Às vezes É. chega lá na tua frente e não sai uma letra A, não sai um A da boca do paciente, É. não é? Quem está do lado não É. é que geralmente fala, principalmente quando é É. homem. Sim, exatamente. Uhum. É muito importante, né? É uma coisa que é clássico, assim, que a gente fala, assim, que eu pergunto quando vem o casal, ou as duas pessoas que moram juntas, né, ou junto, né? Assim, mãe, filho, pai, filha, alguma coisa assim. Eu falo, agora eu vou perguntar de irritabilidade, então, mas agora eu vou parar de perguntar para você, paciente, e vou perguntar para quem está do lado, né? Porque normalmente irritabilidade é um sintoma que quem está junto é que sofre mais e consegue medir melhor, né? Sim. E fora o resto mesmo, né? O homem paciente do sexo masculino tem dificuldade mesmo de se abrir, de falar, entender sintomas, né? E aí vem quem tá junto e consegue falar, olha, tá assim, assim, sabe? Você confirma? Confirma, é isso mesmo. Então tá bom. Então, beleza. Não é, tá confirmado. Isso aí a gente passa até por uma questão cultural, né? Que o homem é proibido de sentir. É, Né? exato. A gente vem dessa cultura aqui no Brasil, eu falo Brasil porque a gente vive aqui. O homem não pode chorar, o homem não pode sentir, ele tem que ser forte a qualquer custo. Só que as saídas que eles buscam para extravasar essas emoções intensas e desagradáveis, ou até insuportáveis, é pela via do álcool, né? Pelos vícios, né, doutor Fernando? Sim, sim, Eles tentam se regular. exato. Eles acabam usando o álcool ou outros tipos de vício como remédio, né, dependendo da. O Da- álcool é muito usado em estados mistos, as pessoas começam a beber muito nos estados mistos, porque é uma angústia, um desespero muito grande, querem se sedar, se anestesiar de alguma forma. Isso já é uma coisa que é muito difícil, mas que também estabilizando resolve fácil, né? O problema é quando a pessoa fez isso tanto, tanto, tanto que acabou o cérebro ficando dependente da substância. Aí a gente tem dois problemas seríssimos e enormes para resolver. Então, na distimia também pode acontecer perfeitamente isso, porque a pessoa que vive assim, ela está busca alguma coisa para se animar. Ou vai o álcool, ou uma droga estimulante, alguma coisa assim, né? E que depois para a gente conseguir colocar nos eixos e resolver as duas coisas é muito difícil mesmo, muito difícil. Leva tempo, né? Tem Sim, uma pergunta aqui, doutor Fernando. A pessoa já tem quadros de depressão há 2 anos, com hiperfoco de raiva de uma pessoa específica. Seria apenas da depressão ou pode ter bipolaridade agregada? a pessoa tem depressão há 2 anos, que hiperfoco de raiva de uma pessoa assim. Depressão. Específica, Ah, tá, entendi. entendeu? Então, difícil saber, assim, porque para a gente poder dizer que a pessoa tem o transtorno bipolar junto, ela tem que ter tido uma fase com todos os sintomas para fazer um critério para seja uma hipomania ou uma mania. Um dos critérios principais é a irritabilidade exacerbada.
A pessoa fica num estado irritável em geral, assim, não só com uma pessoa, mas os quadros mais leves pode estar dirigido para uma pessoa. Se a pessoa tem junto disso outros sintomas, como pensamento acelerado, fica mais falante, mais impulsividade, mais energia do que o normal, mais distraída, entre outros sintomas, aí sim a pessoa tem um quadro de transtorno bipolar. Ou mesmo na depressão, pode ser uma depressão mista, uma depressão com características mistas, que não necessariamente é transtorno bipolar também, pelas classificações atuais. A pessoa tem a depressão, mas vão ter pelo menos 3 sintomas de ativação juntos, que não, hoje, pela classificação atual, não está incluída a irritabilidade, mas a gente sabe que na prática ela é um dos principais sintomas. Então, assim, irritabilidade, ansiedade, né? Mas tem o pensamento acelerado, muita energia no final do dia. Então, você tem que ver se tem outros sintomas juntos para que se faça o diagnóstico de transtorno bipolar mesmo. A Acho que tem Renata Fernando, uma comentário antes aqui, ó. Posso ler? pode. É aqui da Andrea Macedo, 1978. Boa noite, tenho 47 anos, muita irritabilidade. TPM, climatéria, ansiedade, pensamento acelerado e distorcido. Tomo venlafaxina de 150, mas não adianta. Então você já descreveu, André, mais sintomas de ativação junto da depressão. E está tomando um remédio que costuma, para quem tem, né, mais chance de ter bipolaridade, ativar mais, né, o estado misto, que é a venlafaxina, que é um bom remédio para depressão unipolar. Maravilhoso remédio. Então, assim, rever diagnóstico, tá? Precisa rever diagnóstico com o seu médico, não há dúvida. Tá? É, Se é uma depressão mesmo. Oi? fazer uma nova avaliação, né, doutor Fernando? Exato. A E ver. Renata está perguntando, tratamento para a vida toda, mesmo depois de um tempo de melhora, pode ter crise? Pode. Isso Depressão. é uma boa pergunta, uma muito boa pergunta, Renato. Muita pergunta da Renata. Porque, porque assim, como é uma doença que tende a ser crônica, quer dizer, que tende a ficar, é muito difícil essa pessoa ficar sem o antidepressivo depois. Pode até fazer um curso que eu falo assim, um tempo de tratamento ali de 2 anos para tentar fazer um desmame, como se fosse uma depressão já mais recorrente, mas na prática mesmo é um quadro que dificilmente vai ficar sem antidepressivo para a vida toda, porque tem sim uma chance de recorrência muito grande, tá? Isso para distimia, transtorno depressivo persistente. Isso pode ser até por estresse, né, doutor Fernando? Dependendo do momento de vida da pessoa, né? Qualquer coisa pode ser fator de um gatilho para uma recaída. Assim, o fator o estresse, sim, a pessoa trabalha, tem uma empresa, de repente começa a apertar um pouco mais, risco de demissão, maior cobrança para produtividade, entregar metas e tal. Isso pode ser um fator de recaída e a energia parece que, em vez da energia subir para vamos lá acontecer, parece que vai minando a energia da pessoa, ela acaba ficando sem energia de novo, né? Então E tem que pode ter manter. os sintomas da ansiedade, né? O medo persistente. Muitas vezes a pessoa passa até a evitar ir para o trabalho, né? Isso. Então, o ansioso costuma acompanhar muitos transtornos, assim, independente da doença, né, do transtorno de ansiedade generalizada, e é muito comum acompanhar a depressão. É muito comum acompanhar. A pessoa passa a ter medo, ela fica insegura, muita insegurança, né? Então, dá, dá medo, sim. É, sim, pode acontecer. Ó, quais são os medicamentos mais comuns para os quadros bipolares na crise, doutor Fernando? Na crise, quando a gente vai entender crise, a gente pode estar falando tanto de uma mania, quanto de uma hipomania, que não deixa de ser uma crise, né? Como na depressão, como também nos quadros mistos, né? Então, assim, via de regra, são os estabilizadores de humor, tá? Assim, são os estabilizadores de humor, são os remédios, porque sempre que a gente trata um paciente bipolar na crise, a gente está tratando ele na crise, mas já olhando para o futuro,
olhando para a manutenção, que no transtorno bipolar a gente vai ter que manter o tratamento depois, porque essa não tem cura mesmo, né? A gente sabe que tem controle, mas não tem cura. Então a gente acaba que a gente tem que pensar nos estabilizadores do humor: lítio, valproato, quetiapina, que é um antipsicótico que tem uma ação como estabilizador de humor. Assim, para falar três assim de pronto, são esses três aqui que são os principais nas diretrizes, né? Tem outras medicações também para crise, para mania, para depressão especificamente, mas assim, aquele que vai tratar os dois polos, esses são os principais, tá? Assim, evitar os dois polos a longo prazo. Olanzapina também pode ser, mas tem muito ganho de peso, então a gente acaba evitando um pouco. Também é outra medicação que acaba tratando os dois polos também. Tem uma pergunta da Gil. Gil é minha querida lá do Japão, lá do outro lado do planeta, doutor Fernando. Uhum. Mudando um pouco de foco do assunto, no caso de pacientes bipolares, quanto tempo de eutimia seria necessário para considerar seguro inserir estimulantes para TDAH? Legal, boa pergunta. Você não tem um tempo certo de eutimia. Sim, eu diria que dependeria muito, Gil, de quanto tempo esse paciente ficou doente, quanto tempo demorou para estabilizar, tá, do quadro agudo dele, e, e de quanto que esses sintomas do TDAH que sobraram, né, e a gente tem que ter muita certeza que aquilo é sintoma de TDAH, não é que faltou estabilizar, quanto que esses sintomas de TDAH estão prejudicando essa pessoa. Então é uma equação que tem que levar todas essas variáveis aí no meio, sabe? Então, vamos dizer, o paciente que estabilizou rápido, pouco tempo de doença, sobrou realmente uma desatenção e não tem mais nenhum sintominha de transtorno bipolar, nada. Sobrou só aquilo lá, que parece realmente muito característico do TDAH, foi confirmado, conversamos com a mãe do paciente, que falou que ele era assim desde a infância, sabe? E aí sim a gente entra, sabe? Então, assim, tem que ter muita segurança para não desestabilizar mesmo. Agora, um quadro que ficou um tempão sem ser desestabilizado e demorou muito para estabilizar. Aí, nesse caso, aí eu esperaria mais para ter certeza mesmo que está bem estabilizado, no mínimo aí vai uns 6 meses, se esse sintoma de TDAH permitir, lógico, se for alguma coisa que estiver realmente prejudicando muito essa pessoa, a gente reconsidera, né? Então é muito, muito individual. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Naya Borges. Boa noite, Naya. Tenho bipolaridade, posso ter TDAH? Pode. Sim, sim, pode ter. É uma comorbidade que pode acontecer. Não lembro a porcentagem mais exata, eu já falei isso algumas vezes, mas agora eu me esqueci. Peço desculpas pela não lembrar da porcentagem, né? Mas pode ser sim que tenha os dois, tá? Então você tem que confirmar o diagnóstico, como eu estava falando agora. Vai ter que falar ali, confirmar que esse diagnóstico de TDAH vem desde a infância, porque é uma doença da infância, ninguém pega TDAH depois, depois da vida adulta, né? Depois dos Sim. 12 anos, aliás. E aí, da adolescência. E aí o que o transtorno bipolar, que sobrou realmente seja do TDAH, mas pode acontecer os dois, sim. Já vi acontecer e é possível se tratar com medicação. Você tem que ter esse cuidado que eu estava falando. E nesse caso, doutor Fernando, que está tendo essas perguntas sobre transtorno bipolar e TDAH, a gente sabe que para o TDAH o tratamento é psicoestimulante, né? De Sim. tipo Ritalina, Venvance, Atenta, Concerta. No caso do transtorno bipolar, porque isso é uma dúvida que sempre vem para mim, do paciente. Igual você falou para a Gil, o momento exato de entrar com esse psicoestimulante. Né? Porque se a pessoa Uhum. ela tá oscilando por muito tempo. Por exemplo, ela estava sempre em mania, apresentando mais sintomas de mania, mais episódios de mania, e ela começa a oscilar muito. Mania, depressão, Uhum. essas situações. Né? Passava uma semana aí em alta, daqui a pouco passava 1, 2 meses em baixa.
Aí tá com a medicação para o transtorno bipolar, que é o lítio, o valproato, mas tem as questões do TDAH que estão ali bem latentes ainda. Então, como é que pode, para trazer mais conforto para esse paciente? Porque a gente sabe que os sintomas do TDAH também, eles são, eles maltratam o paciente também, né? Porque a pessoa Sim. acaba recebendo rótulos, Uhum. né? Sim. E apesar do que as pessoas hoje falam muito, né? TDAH tá na moda, né? Que eu acho Sim. isso ofensivo, muito desrespeitoso, como se transtornos mentais ou neurodivergentes fossem escolhas, né? Sim. Mas como é que isso pode, na clínica, né, psiquiátrica, como é que o psiquiatra pode delimitar isso aí? Uhum. Aí você fala o diagnóstico, delimitar o que que é, se é só o TDAH ou se é só Não, o... o tratamento mesmo. O Uhum. estabilizadores de humor para conter essas crises, Sim. sintomas mais intensos, mas que aí ainda tem os sintomas do TDAH. Uhum. Tá com esse psicoestimulante. Ah, sim. É... é meio que a pergunta da Gil, né? Quando é É, que você entra? Então, o que eu estava falando que foi realmente é muito individualizado isso, tem que ser muito individualizado. Depende do tempo de estabilização, né? Um abraço para o amigo Rafa, que entrou aí, doutor Rafael. o querido. Nosso parceiro de Bipopapo. E, então, a gente depende muito, então, assim, do quadro desse paciente, né? Quanto tempo que ele demorou para estabilizar, o polo predominante, como você falou, se ele era polo de ativação ou não, revisar esse diagnóstico de TDAH, se realmente aconteceu isso, se ele existe ou não existe, esse diagnóstico de TDAH desde a infância, como a gente falou, né, e ter certeza que o que sobrou realmente é sintoma de TDAH. Tendo certeza que sobrou só TDAH, é analisar o prejuízo que esse paciente tem com esse sintoma, porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que o transtorno é muito comum o transtorno bipolar sobrarem sintomas cognitivos depois que a pessoa estabiliza. Então a pessoa fica com dificuldade de memória, fica com dificuldade de atenção, mais distraído, e isso gera prejuízo, inclusive, muitas vezes no trabalho, né, na vida, até em casa mesmo. Então a gente também conseguir diferenciar essas coisas, né, embora né, tem profissionais fora do país, a gente vê isso em congresso internacional, que dão, por exemplo, estimulante para esse paciente com esses sintomas cognitivos que sobraram depois no bipolar, depois de estabilizado. É perigoso, assim, no sentido de que a gente tem que ficar muito atento, muito em cima, para ver se não vai entrar em estado misto, se não vai virar mania, se não vai desestabilizar esse paciente, mas é uma ferramenta que se pode usar sim, desde que o paciente esteja estabilizado nessas condições, então um paciente que estabilizou já há um bom tempo, num quadro que não veio tão arrastado assim, tão difícil de estabilizar. Se foi um quadro mais difícil de estabilizar, esperar mais tempo para entrar, e dependendo também do tanto de prejuízo que está causando. Também se for algo que está causando muito prejuízo para esse paciente, com sintomas de TDAH, também aumenta a urgência da gente tratar. Tudo isso tem que pôr na equação. É uma equação que tem que ser feita paciente a paciente, indivíduo a indivíduo aí para se decidir o que é melhor fazer, e nem sempre é fácil. Mesmo porque cada bipolar tem sua própria bipolaridade, né, doutor Fernando? Como Exatamente. a doutora Doris. Nossa Ela grande sempre, mestre. nossa musa. Ela sempre fala isso. Cada bipolar tem sua própria bipolaridade. Então, assim, não dá para ser uma coisa generalizada. A Uhum. gente Sim, serve para um, nem sempre vai servir para o outro. Deixa eu ver se tem sim. mais perguntas aqui, doutor Fernando. A Gil está pedindo que a gente faça uma live sobre TDAH e transtorno bipolar. Vamos pensar nisso, doutor Fernando? Boa. Ó, É um ótimo tema mesmo. eu tenho vontade de desganar quem fala que TDAH é moda. É, é complicado, né? Eu ouço muito isso. Agora todo mundo é bipolar, agora todo mundo é TDAH, todo mundo é TEA. Uhum.
Gente, não se trata disso. Hoje, graças a Deus, nós temos diagnóstico, né, doutor Uhum. Fernando? Porque, antigamente, como é que falava que uma pessoa era bipolar? Fulano é de lua, né? É, Uma hora tem, outra hora não tá. E ainda associam muito o transtorno bipolar à mudança de humor durante o dia, ou uma exato. pessoa que muda de ideia o tempo todo. Eu adoraria que fosse só isso. Uma coisa muito mais complexa do que se imagina, Muito né? mais. Nossa, E a gente demais. sabe, Fernando, o sofrimento da pessoa, né? Muito sofrimento. É assim, eu acho, eu tenho certeza que a Gil está falando é por conta desse sofrimento mesmo. De quem tem a doença e sabe o que que é sofrer com ela, né? Sim, Porque eu diria assim, que infelizmente as pessoas que estão querendo fazer moda disso, né? Não é nem quem fala que o negócio, que o TDAH é moda, quem quer fazer moda disso, né? Transformar isso em moda, super diagnosticar para ou querer se diagnosticar para poder receber uma receita, uma medicação, alguma coisa assim, ou ter algum outro, ou do outro lado, né, ter algum ganho secundário com isso. Esse é o pior que tem, porque isso prejudica quem tem a doença mesmo, né? Prejudica demais quem tem a doença. porque E é uma doença que é sofrida. né? E uma coisa que as pessoas sempre perguntam, doutor Fernando, sobre a questão da depressão, é assim, eu queria voltar a ser quem eu era antes. Eu sempre ouço essa frase. Ah, doutora Luciana, eu quero voltar, eu queria muito voltar a ser a pessoa que eu era antes da depressão. Uhum. Né? Porque eles é como se eles se desconhecessem com os sintomas, porque a gente sabe da intensidade, a gente sabe que é muito sofrido. E às vezes Sim, a pessoa era muito funcional, e quando a depressão acontece, ela não se reconhece mais. é, E é, e é por isso que a gente insiste tanto com o tratamento, né, doutor Fernando? exatamente. Porque, e essa é uma coisa que você falou que é muito interessante, né? Que estava conversando isso com pacientes esses dias, né? Teve uma conversa, uma fala meio parecida com isso, assim. Mas será que alguém volta a ser o que era há 10 anos atrás? Com ou Não, sem doença? eu falo exatamente isso. Nós não somos os mesmos do ano passado. Nós Não, a gente vai somos mudando, e que bom que a gente vai mudando, graças a Deus a gente vai mudando. bom, né? Então, É, assim, eu sei que isso é uma angústia para a pessoa que sofre, porque a gente sabe que o sofrimento mental é assim angustiante demais. A pessoa muitas vezes ela tá desesperançada, como você deixou, né? Falou uhum, aqui, mas quando a gente fala isso para elas, que nem quem não tem a depressão é o mesmo de 10 anos atrás, é, eu acho que isso traz um acolhimento para a pessoa. sim. Porque se a gente pensar, assim, muita gente fala, porque eu queria ter, né, a minha cabeça hoje quando eu tinha 20 anos de idade, né? Então, assim, Eu não queria ter a cabeça, não, eu queria ter a pele. e agora, assim, não dá, mudou, né? Assim, a gente vai usar essa cabeça para outra coisa, né? E de outra forma, a partir de agora, né? E a história de quem está se recuperando, está mudando, passando por tratamento, né? Se reconhecendo depois de tratar, é isso, assim, agora é uma vida diferente mesmo, mas mesmo que não tivesse tido doença, ia ser diferente também, né? Ia ser diferente. Porque e quem garante, né, que vamos supor que a pessoa seja uma pessoa com uma personalidade, antigamente se falava personalidade hipertímica, né, que seria o oposto ali da distimia, o do outro lado, né, da história. Pessoa mais animada, entusiasmada, expansiva, que é assim o tempo todo e não muda, desde criança até agora, né? Uma hora essa pessoa vai ficar um pouco mais quieta, né? Vai calmar um pouquinho, né? Não tem jeito. Eu conheço alguém que está nessa live aqui. Eu sou mais ou menos assim. É, É muito engraçado isso. Mas uhum,
às vezes a gente abaixa a bola um pouquinho, né? Às vezes Uhum. é preciso baixar a bola um pouquinho, mas vamos botar aí que 80% do tempo eu sou hipertímica. É, né? Sim. E pode ser, quando você chegar lá nos seus 80 anos de idade, você não vai ter a energia que você tem hoje. Você vai olhar para trás e falar, ah, que saudade quando eu era hipertímica, né? Eu fazia, você é que não vai estar fazendo live ainda, não sei, mas assim, é, sei lá qual vai ser o meio daqui esse tempo todo aí. Mas eu, então assim, você vai olhar para trás e falar, ah, poxa, mas tá, mas o tempo passou realmente e agora já tá na hora de ficar mais tranquila mesmo, né? Assim mesmo. Não, senão é um sofrimento grande. Muita gente tem dificuldade com isso, né? Com as mudanças que o tempo traz, independente de doença, né? Ou tratamento, né? Ó, a Renata está perguntando, primeiro, se depressão tem cura e Uhum. pode ser confundido como personalidade? Tá. A depressão, quando a gente fala do transtorno depressivo maior, que são um episódio depressivo, pelo menos um episódio depressivo na vida, tem sim, tá? É possível que a pessoa tenha um episódio depressivo numa boa parte dos casos. Uma parte dos casos, vamos dizer assim. É que a pessoa tem um episódio depressivo, trate com antidepressivo, depois de algum tempo faça um desmame e não volta a ter mais depressão. Pode acontecer. Outros casos, a pessoa começa a ter recorrências, e depois de uma certa recorrência, você entende que a pessoa precisa do remédio para a vida toda, então a gente entende que essa é uma doença que não teve cura, mas teve controle. Então pode acontecer sim, tá? Agora, pode ser confundido com personalidade quando, principalmente nesses casos que a gente está falando agora, na distimia, né, no transtorno É. depressivo persistente, e no transtorno depressivo leve, que acaba se tornando persistente ao longo do tempo. Que é aquele quadro que, mesmo um episódio depressivo que tem pouco tempo de duração, mas é leve, então a pessoa vai trabalhar, ela consegue se alegrar em um momento ou outro, num fim de semana, alguma coisa assim, mas vai arrastando isso com a vida, né? E aí vai aparecendo com personalidade. E sim, então, a segunda pergunta, sim, com certeza, nesses casos que eu falei agora, pode ser confundido com personalidade. E outra coisa que é importante a gente falar, né, aqui na live, é que não existe só um tipo de depressão. Eu até falo que são as depressões, né? É, Porque isso, perfeito. são vários tipos de depressão. Porque quando a gente fala em depressão, normalmente as pessoas pensam o quê? Em alguém que está deitado o tempo todo, dorme o dia todo e fica acordado à noite num quarto escuro. E não é bem assim. Existe depressão que a pessoa fica funcional, Uhum, né? Que ela trabalha, ela socializa, mas por dentro ela tá péssima. exato. Eu acho uma das piores, porque ela vai arrastando mesmo essa depressão aí, sofrendo muito. É muito sofrimento e normalmente ninguém sabe. Nem a Ninguém esposa, nem o marido. É, porque ela vai percebe. arrastando. Mas o fulano estava trabalhando, o fulano estava indo em É, festa. Como é que ele está em depressão? Se vai para o salão, arruma cabelo, está na academia, está namorando? Porque é um tipo de depressão diferente. é. E leve, né? Não é uma depressão, mas porque não é porque é leve que não gera sofrimento, até porque o conceito para o diagnóstico é que gera algum sofrimento, né? Então, né, as pessoas acham que é leve, então é tudo bem. Não, não é tudo bem, dói pra caramba, do mesmo jeito. Isso é menos intenso que outros É, quadros, né? Teve uma só é menos pergunta aqui, intenso. doutor Fernando. Ah, não, a Renata a gente já Pode respondeu. ter, tem duas Histórico embaixo ali. familiar, transtorno bipolar? Pode. 80% de transmissibilidade genética no transtorno bipolar. Então, se alguém tem transtorno bipolar, a parte genética, 80% de transmissão genética, que não significa uma sentença. Ah, então quer dizer que o filho de Isso. bipolar vai ser bipolar. Não. Pode até ter recebido genes, mas também vai precisar de alguns fatores externos para desenvolver a doença aí. É o que a gente chama dos fatores ambientais, né, doutor Fernando? Ambientais, exatamente. Porque o ambiente também influencia. Mas a olanzapina pode causar diabetes, doutor Fernando?
está relacionado a um risco maior, sim, por conta do ganho de peso e alteração metabólica. Então, algo que tem que ser monitorado em quem usa olanzapina, diabetes e colesterol. E, Infelizmente, é uma medicação maravilhosa. mas tem outras. A gente tem o tratamento medicamentoso, a gente tem a terapia, mas existem aquelas coisinhas que só o paciente pode fazer, né, doutor Fernando? É, atividade física, Mudança de estilo né, de vida, alimentação saudável. se abster de álcool e outras drogas, porque eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente falar, doutor Fernando, porque muitas pessoas têm a crença que, por exemplo, a maconha, ela relaxa, Inofensiva. inofensiva, porque é medicinal, Uhum. né? Só que, por exemplo, nos quadros de transtorno bipolar, ela é ativadora secundária de mania, não é? Ela pode Assim ser como o ativadora, álcool. sim. E quadro misto também, né? Ela desestabiliza o quadro do transtorno bipolar. Isso já é Porque comprovado. a gente vê muito esse discurso, né, que mas eu uso a maconha e é para relaxar, porque é melhor do que eu tomar quetiapina. Eu falo, não, está fazendo tudo errado. A maconha não vai fazer isso por você. Pelo menos Ela na é química, né? ativadora. É. Então isso é Então, péssimo. A maconha é outra coisa, tem uma cultura terrível, né? Em cima da maconha, uma propaganda. Hoje em dia tem, uma indústria, inclusive, em cima disso, né? Com muito tem. marketing em cima. Então, ela desestabiliza o transtorno bipolar, ela é péssima mesmo. Como o álcool também, é muito ruim para o transtorno bipolar. E outras drogas, nem precisa falar também, né? Cocaína, e crack e tudo mais. É muito difícil estabilizar um paciente que está usando substância. É muito difícil. E outra coisa que a gente tem que falar, doutor Fernando, que essa pergunta é clássica, tá? Eu recebo muito isso em caixinha de pergunta. Uhum. Eu não estou tomando muito remédio, não. Poxa vida, eu fui no psiquiatra e ele passou tanto medicamento para mim, a minha mãe está me questionando, tá todo mundo falando que eu estou tomando muito remédio. E aí, doutor Fernando? Isso é uma pergunta, é uma agonia, né, que a gente fica, assim, a gente sabe que tem que prescrever, a gente sabe que funciona, mas a gente entende, compartilha da agonia do paciente, porque é hora que o paciente que há pouco tempo não tomava remédio nenhum, depois está enchendo a mão de comprimido para tomar os remédios à noite, né? Então, eu entendo perfeitamente a agonia dos pacientes em relação a isso, mas é algo que a gente, que é necessário, na maioria dos casos, tá? Assim, são raros os pacientes que conseguem ficar com uma medicação só e normalmente é o lítio. Os respondedores a lítio, que é uma porcentagem ali de pacientes, vai de 50%, 70% que vão responder a lítio, e olhe lá, né? Mas de forma que fique com uma medicação só, é bem menos que isso. Que só com lítio, né? Talvez respondam a lítio, mas precise de outro. Mas a polifarmácia que a gente chama, né? Que são tomar muitos remédios ao mesmo tempo, mais de um remédio ao mesmo tempo, é a regra no transtorno bipolar. Porque ainda as indústrias farmacêuticas, os pesquisadores não desenvolveram uma medicação perfeita. Então, as medicações elas vão meio que se complementando no tratamento. E o que que acontece? É, a, a gente sabe que o transtorno bipolar a gente acaba usando doses altas também, precisa usar doses altas. E as indústrias também não fabricam remédios com doses altas. Então, por exemplo, o valproato. A gente sabe que, puxa, se tivesse um comprimido de 1 grama, seria maravilhoso, porque a maioria vai usar 1 grama ou mais. Mas não tem de 500, 250, então já ficam mais comprimidos. Sim, A quetiapina, por exemplo, já tem até 300. Tá ok, fica um pouquinho mais fácil, então a gente vai dar 2 comprimidos normalmente, vai compor 3 no máximo, mas já dá para compor em 2. Então, assim, mas a hora que a gente vai juntando um remédio com o outro, né, o próprio lítio, né, por que não o lítio de liberação prolongada de 900, de 1 grama,
que a gente acaba usando bastante, mas não faz. Então a gente, além de tudo, além da gente dessa necessidade de composição das medicações para que elas se complementem e a gente atinja os nossos objetivos, que é fazer com que o paciente melhore 100%, é, a, tem a questão também que assusta um pouco, que é o número de comprimidos, mas isso também tem uma questão da própria indústria mesmo, que às vezes não ajuda muito assim nesse aspecto, por questões diversas, né? Sempre vem esse questionamento e eu percebo que é um questionamento carregado de muita angústia, né? É, Puxa vida, é, tem tanto remédio. E assim, eu explico, por exemplo, se a pessoa está em crise, a gente precisa tirar esse paciente da crise. Né? Se faz urgente tirar ele da crise. Então, as doses elas vão sendo ajustadas, né? Às vezes semanalmente ou mensalmente. Por isso que o paciente ele tem que estar em consulta com o psiquiatra, ele tem que estar fazendo a terapia dele, porque o psicólogo e o psiquiatra trabalhando juntos é qualidade de vida para o paciente. nossa, Né? Ter melhora essa muito. linha, né, com o psiquiatra. Então, mesmo que aquela dose ali, a priori, você fique assustado, né? Ah, é muito remédio, é muita coisa. Os efeitos colaterais, tá sendo muito difícil para mim. 15, 20 dias esses efeitos podem passar, porque tem a adaptação do organismo à medicação, Sim, né, doutor Fernando? E à medida que o paciente vai melhorando, esses ajustes medicamentosos, eles são feitos. Por isso a importância de se manter o tratamento, não abandonar o tratamento. Porque se você abandona o seu tratamento, você vai ter uma crise nova, com certeza, com certeza. né? Isso que E você no tocou é caso muito importante. As pessoas ficam ali tão encanadas com o sistema de remédio e tal, angustiadas com isso, e aí uma hora chega e abandona. Nossa, mas aí para conseguir melhorar vai ter que tomar mais ainda, né? E exato, começar do mais tempo, zero é super difícil, né? Então, assim, é importante, né? Tem que pensar que se fosse, poxa vida, um câncer, que a pessoa tivesse que ali tomar os comprimidos e a quimioterapia, é bastante remédio, né? Mexe com a pessoa, mas tem que combater um câncer, então eu vou ter que tomar. Você vai deixar de tomar? Não vai. Então, assim, por que não, né? Não, com os transtornos mentais não é diferente. É que as pessoas ainda estão se acostumando que isso que são doenças como o resto do corpo, como as que acontecem no resto do corpo, né? Ainda estão se exatamente. acostumando com isso, Que o né? cérebro também adoece tanto quanto o fígado. Exatamente. Que é o É, órgão. quando eu ouço certos comentários, né, eu penso assim, gente, parece que a gente está na Idade Média, naquela época que ainda se dividia, né, o que era da mente e o que era do corpo. É bem isso Não mesmo. é tá na Idade Média de novo, porque o nosso cérebro adoece, infelizmente, como o rim pode adoecer, como o coração pode adoecer, e há determinadas doenças crônicas para o coração, que a medicação é para a vida toda, É, não é? sim, exatamente. Às Então, vezes são vários remédios. são vários remédios. Uhum. Então, levar o tratamento a sério, entender que o tratamento é teu amigo, é teu melhor amigo, vai te trazer qualidade de vida até para o futuro, né? Porque quando a gente fala sobre depressões, sobre transtorno bipolar, o próprio TDAH, isso no porvir, né, no futuro, isso pode trazer impacto, quando não tratado, trazer impacto cognitivo importante, né, doutor Uhum. Fernando? Com certeza, com Que vai certeza. afetar a pessoa. É, cada vez que tem uma crise, tem perdas de neurônio, tem inflamação do cérebro. Então, isso tem que. Se as pessoas conseguissem ficar atentas a isso e não parassem de tomar o remédio, seria maravilhoso mesmo. Seria muito bom. Doutor Fernando, já Eu, são 9h19. ô louco, sério. Eu tô Sério. sem relógio aqui, eu não vi passar o tempo. Nossa, mas olha, foi maravilhoso, como sempre, né? Eu super agradeço a sua presença aqui no Bipopapo. Para quem não sabe, doutor Fernando é o padrinho do Bipopapo. É sempre um prazer ter você aqui.
trazendo informação de qualidade, né? Porque eu acho que a gente avança muito sobre essa desconstrução desse imaginário social acerca dos transtornos mentais, com esse tipo de proposta, Uhum. né? Tanto da psicologia quanto da psiquiatria, de estar numa rede social trazendo conhecimento para as pessoas, informação de qualidade, né? Esclarecendo dúvidas, porque todos nós temos dúvidas. A verdade é essa. Então, Sim. assim, é um canal que é um espaço onde tem informação de qualidade, onde as pessoas podem tirar suas dúvidas. E, assim, para mim é um prazer imenso ter a sua presença, sempre compartilhando conhecimento com a gente, e eu só tenho a te agradecer. Eu que agradeço, Luciano. É um prazer enorme para mim também. Muito gostoso poder participar, viu? E eu agradeço muito o convite. Ó, em setembro eu tô lá na tua palestra, hein? Oba, Lá em vai São ser ótimo. A gente vai se ver ao vivo. Finalmente vou conhecer você pessoalmente. Ó, Legal. todo mundo agradecendo, parabenizando pela live. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês, as perguntas. A gente gostaria de ficar mais tempo, né, doutor Fernando, mas a hora rendeu bastante. Daqui a pouco o Instagram manda a gente sair fora. Então, eu quero agradecer a todos e desejar a todos uma boa noite. E muito Boa noite. obrigada. Um Valeu. beijo a todos. Tchau, Tchau. tchau.